Olá, meus amores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas também, terceiro A, terceiro B e terceiro C, para a nossa aula magnífica de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando. E, crianças, eu só tenho a agradecer durante toda essa semana, nos nossos encontros, a dedicação de vocês, nota 1000, o aprendizado de vocês, o interesse de vocês, estão certinhos, entram certinhos na hora certa, nas nossas aulas ao vivo, fazem as atividades, copiam a agenda, vocês estão de parabéns, estou muito feliz. De verdade, 1000, se tivesse a nota 1000, se houvesse essa nota na escola, nota 1000, dava nota 1000 para todo mundo. Tá bom? Pois então, meus amores, hoje a nossa aula, passamos a semana inteira no nosso encontro, hoje é sexta-feira, a última aula, nossa aula de hoje é correção da tarefa de casa. Muito bem, pega o teu material, o livro, e também a gramática, a nossa linda e amada gramática. Ok? Então, meus amores, nossa agenda de hoje, correção da atividade, página de português, livro de linguagem, 164 até 166, e gramática, página 65. E hoje tem tarefa de casa, viu? Gramática, página 66 e 67. Quando você chegar na 67, irá fazer só até a terceira questão, tá bom? Não faz a outra, tá? É só até a terceira questão. Então, vamos lá, meus amores, vamos corrigir? Vamos sim! Então, meus lindos, página 64 do livro de português. Agora é a sua vez. Nós vimos nas aulas de língua portuguesa o gênero textual publicitário, né? Anúncio publicitário. Mostrei para vocês vídeos, exemplos de vídeo, mostrei para vocês exemplos de anúncios publicitários, que eles podem ser vinculados às redes sociais, à TV, rádio, internet, jornal, revista, outdoor, parada de ônibus também tem algumas paradas de ônibus também tem textos publicitários. Nos ônibus, no metrô. Então, tem várias maneiras de nós publicarmos, mostrarmos para as pessoas a nossa criatividade, que é uma das características do texto publicitário, a criatividade. Então, vamos à nossa correção. Os anúncios que você e seus colegas produzirão, então aqui cada um na sua casa, né? Deveriam ter produzido. Deverão compor o livro que a classe irá montar e expor no final da unidade, na oficina de redação. Então, esse material, essa atividade, vocês, quando nós retornarmos para a nossa aula, vocês levarão para nós montarmos um painel, um livro, né? Um livro de criatividade, dos textos que vocês estão fazendo. Então, aqui é a primeira, ó. Suponha que você tenha sido contratado pela prefeitura da sua cidade, para fazer um anúncio publicitário em favor do uso racional da água. Todos nós sabemos, crianças, que a água é um bem precioso, que se nós não cuidarmos bem dela, se nós não usarmos da forma correta, lá no futuro pode faltar para os nossos netos, filhos, bisnetos. Então, se nós não cuidarmos da água agora, um futuro mais distante ou próximo, ela pode vir a faltar. E nós não podemos viver sem água, nem os seres humanos, os animais, as plantas, todo ser vivo ele precisa de água para sobreviver. Junto com seus colegas, cria um anúncio. Quando o livro fala, crianças, junto com seus colegas, porque o livro não sabia que nós estaríamos nesse período de pandemia. Então, cada um fará o seu em casa, tá? Então, cria um anúncio estimulando as crianças a não desperdiçar água. Então, vocês teriam que ter criado um anúncio publicitário, né, bem criativo,
mostrando, ensinando as pessoas, as crianças, a não desperdiçar água. Escrevam na parte superior do anúncio, na parte acima do anúncio, uma frase que chame a atenção do público infantil. Então, lembrem do que nós já conversamos na nossa aula de língua portuguesa. No anúncio publicitário, tem que ter uma frase que chama a atenção, a frase principal. Ela precisa ser curta, uma frase curta, uma linguagem simples, criativa. Então, você também poderá colar imagens nesse teu anúncio ou fazer desenhos, colorir, deixar bem bonito. Quem quiser usar glitter no seu anúncio, pode usar o glitter, a canetinha, cola colorida, o que você tiver em casa, botar uma fita, o que você quiser. Você pode colocar no seu anúncio. Tem que usar a criatividade, ok? Página 165. Conforme a orientação do professor, reúna-se em grupo para criar um anúncio publicitário. Logicamente, crianças, como estamos em distanciamento social, não podemos ficar em grupo, né? Por enquanto. Então, cada um faz o seu em casa, certo? Destinado, esse anúncio será também para as crianças, para o público infantil. Vocês teriam que escolher um produto, certo, para ser anunciado, um dos objetos abaixo ou outro que prefira. Então, vocês têm aqui, o livro te dá 4 opções para você fazer o seu anúncio publicitário. Se você não quiser, eu prefiro fazer o anúncio do meu brinquedo que está em casa, do meu jogo. Então, não tem problema, tá certo? Você pode escolher um outro, se você não quiser nenhum desses, tudo bem? O que importa é você fazer o anúncio publicitário para crianças, ok? Use uma folha de papel sulfite, pode ser uma folha de ofício, aquela folhinha toda branca, pode ser de cartolina, pode ser uma folha colorida, do jeito que você quiser. Quem manda é a sua criatividade, certo? E vocês irão criar um anúncio publicitário completo, com frases, com títulos e recursos visuais. O que são esses recursos visuais? São imagens. Você pode colar a imagem do seu produto, o que você quer anunciar, você pode desenhar. Então, tudo isso vai depender da sua criatividade, que eu sei, meus amores, que vocês têm de sobra. Criatividade para vocês não é problema, ok? Esse é o segundo anúncio que vocês farão para levar para a nossa sala de aula quando nós voltarmos, ok? Aqui, ainda na página 165, olha só, a outra questão. Imagine que sua escola vai participar de uma campanha sobre saúde infantil. Olha só, o que tem na saúde infantil? Boa alimentação, higiene, esporte, tudo isso está dentro da saúde infantil. Relaxar, fazer coisas que você gosta, que te deixa com a mente relaxada. Então, quando o livro fala aqui novamente, em grupo, então nós não podemos fazer em grupo, não é verdade? Cada um faz o seu em casa e leva para a escola no dia quando nós voltarmos. Crie um anúncio, crie em um ou dois anúncios, chamando a atenção para a importância de alimentos saudáveis, a importância de a criança praticar exercícios, correr, pular, nadar, brincar. Então, vocês vão criar um ou dois anúncios. Vocês escolhem. Ou você coloca o primeiro, a importância do consumo de alimentos saudáveis, você irá fazer um anúncio sobre isso, ou você irá fazer um anúncio sobre a importância de a criança praticar exercícios. Exemplo, correr, pular corda, nadar, brincar, né? Ou então você pode fazer os dois, se você quiser. Faz os dois anúncios. Crie um texto do anúncio em uma folha de caderno. Esse texto, criança, não precisa ser aquele texto de 20 linhas, 15 linhas. É um texto curto. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? O anúncio, ele tem que ter um texto curto, rápido, para as pessoas, quando forem ler, elas ficarem interessadas e elas não olharem, tem muita coisa aqui para ler, eu não vou ter tempo. Tem que ser para frases curtas. Um texto curtinho já está de bom tamanho. Depois, montem um anúncio em uma folha de papel sulfite.
Colhe imagens de revista ou crie ilustrações para acompanhar o texto. Então, em casa, você irá montar um cartaz. Olha só, você pode fazer com folhas de ofício, colando uma folha na outra para formar uma folha grande. Você pode fazer na cartolina também, pegar uma folha de papelão, uma caixa velha, abrir a caixa, desmontar, planificar essa caixa e fazer também esse cartaz. Vai da sua criatividade. Ok, meus amores? Página 166. Planejamento do texto. Para a produção dos anúncios da proposta 2 e 3, o que nós vimos, siga as orientações abaixo. Então, meus amores, olha só, ele vai te dar as orientações, ó, para você fazer esse anúncio da questão 2 e esse anúncio da questão 3. Ele te dá aqui, o livro te dá o passo a passo para que você se oriente, você se organize e você faça tudo direitinho e perfeitinho. Então, vamos lá. Considerem que os anúncios serão lidos por colegas de sua classe e outras, amigos e familiares. Então, o anúncio que você for fazer, você já tem que estar ciente que alguém vai ler, porque ele vai ficar exposto, né? Vai ficar na sala. Então, quem está lá dentro da nossa sala, né? Da sua sala, poderá ler o seu anúncio. Então, tem que caprichar, tá? Use uma linguagem simples e direta e imagens coloridas para chamar a atenção dos leitores. Empregue frases curtas, ó, frase curtinha. Crie uma frase principal que atrai os leitores e usem letras grandes ao escrevê-la. Então, na frase principal, na primeira frase, a que irá chamar a atenção do leitor, tem que ser uma frase maior, com uma letra maior do que as outras, para poder chamar a atenção mesmo. Olha só, como tem aqui nessa página, ó, o nome, planejamento do texto. Não está diferente? Essa frase com a cor diferente, um tamanho diferente, um formato diferente, a mesma coisa no seu. Você pode caprichar aí na sua letra. Usem adjetivos ou expressões adjetivas que caracterizem positivamente o produto anunciado. Então, se você quiser fazer o anúncio de um sorvete, você pode dizer que ele é gostoso, que ele é cremoso, que ele é geladinho, saboroso, a casquinha é crocante. Se você vai fazer um anúncio de um brinquedo, pode dizer que o brinquedo é divertido, pode dizer que o brinquedo é seguro, que o brinquedo pode estimular a criatividade. Vamos tentar, crianças, não colocar a palavra legal. Por quê? Porque legal, ele é uma palavra muito, muito comum, muito utilizada. Apesar de que o nosso texto, ele tem que ser uma frase simples, mas não tão simples assim, tá certo? Então, tenta substituir esse legal, é porque esse brinquedo é muito legal. Tenta substituir esse legal por outra palavra, tá certo? Pede ajuda à mamãe, o papai, que palavra poderia, ou então você mesmo pode observar, ficar observando assim o teu produto, o teu objeto por um tempo e tentar identificar quais são as qualidades desse objeto. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Se eu quiser fazer o anúncio dessa caneta aqui, eu vou ficar observando essa caneta e vou tentar decifrar quais são as qualidades dessa caneta. Então, aí eu já encontro os adjetivos, que são as qualidades. O que ela me passa de bom? O que ela tem de bom para oferecer? Então, eu vou usar as qualidades da caneta, que a caneta tem uma escrita boa, que a caneta ela é interessante, essa caneta ela é fina, ela é compacta, essa caneta ela dura, tem uma boa durabilidade. Então você vai tentando decifrar quais são as características desse teu objeto, daquilo que tu quer, que tu escolheu para poder fazer a publicidade dele, ok? Empreguem verbos que estimulem o leitor a consumir ou comprar o produto, como compre, prove, experimente, brinque, use, faça.
Professora, mas eu vou vender o meu produto? Não, isso aqui é só uma atividade, tá? Você vai fingir, vamos fingir que todos vocês são publicitários, já passaram da faculdade, já são formados, já são ótimos publicitários, as emissoras de TV querem contratar vocês, os jornais querem contratar vocês para fazer a publicidade, a propaganda dos produtos deles. Então, vocês irão fazer essa atividade. Lembrando dos verbos, você pode utilizar esses verbos. Compre, prove, experimente, brinque, use, faça, divirta-se, ok? Capriche na diagramação da página, usem letras grandes e chamativas para o título e disponham o texto e a imagem da página de forma criativa a fim de que um complemente o outro. Então, vocês podem usar e abusar da canetinha, do lápis de cor, da cola colorida, das figuras, do glitter, tá? Só lembrem de uma coisa, se você irá fazer um anúncio sobre um patins, por exemplo, você irá colar figuras de patins, pessoas patinando, pode ser. Não, você não, por exemplo, se eu vou fazer uma propaganda de um patins, um texto publicitário de um patins, eu não vou colar a figura de tubarão, porque o tubarão qual é a relação que o tubarão tem com patins? Nem pés ele tem, que ele pode andar de patins. Então, tem que focar naquilo que você está fazendo. Ah, mas eu queria fazer também sobre o tubarão. Tudo bem, você pode fazer outro sobre o tubarão, mas naquele que você escolheu, aquele objeto que você escolheu, você vai falar só sobre ele, tá certo? E agora, revisão e reescrita, depois que você fez tudo isso, todos esses textos publicitários maravilhosos, criativos, vocês irão fazer a revisão e a reescrita. Como é que vocês irão fazer essa revisão? Depois que você faz o teu texto publicitário, vamos imaginar aqui que aqui é o meu texto publicitário. Eu fiz, terminei. Depois que eu terminei, eu vou ler cada tópico desse para saber se eu segui tudo o que o livro me pediu. Então, vamos lá. Depois que você terminou, você irá ler aqui, ó. Há uma frase principal capaz de chamar a atenção dos leitores? Aí você olha o seu texto. Se você tiver dúvida, pergunta a alguém que está aí perto de você. Aí pergunta se a pessoa sentiu chamada, né? Se ela sentiu interesse com a tua frase principal. Segundo, as frases são curtas? Você fez frases curtas? Há verbos que estimulam os leitores a comprar ou consumir o produto e palavras ou expressões que o caracterizam positivamente? Se você fez isso, outro ponto para você. A língua está caprichada, parecida com a que é usada nos anúncios publicitários em revistas? Então, crianças, como eu já falei no vídeo anterior, não utilizem gírias, tá? Cara, e aí, também cuidado na forma da escrita. Pelas redes sociais, né, nós podemos, quando vamos escrever você, podemos sim colocar o V e o C. Todo mundo entende que quer dizer você. Mas nos textos publicitários, nas produções de vocês, isso não é possível, ok? Então, vocês irão, nesses textos publicitários, vocês irão depois avaliar, olhar com detalhe, bem detalhado, se você fez correto. Se tiver alguma gíria lá, apaga a gíria e escreve a palavra correta, que deve ser colocada lá. Se colocou alguma expressão de internet, VC, tamo junto, TMJ, apaga e escreve corretamente, ok? Se necessário, faça correções e finalize em um anúncio, passando o texto para uma folha de papel sulfite e utilizando recursos visuais. Mais uma vez, professora, não sei o que é papel sulfite, eu não tenho papel sulfite. Não tem problema, você pode fazer na folha em branco, aquela folhinha em branco, ou pode fazer numa folha de caderno também, deixar lá no caderno, ok? Sem problema, tá bom?
Agora, meus amores, explicada bem direitinho a atividade de casa, façam os textos, tá? Os anúncios publicitários, que não é difícil. Vocês vão desenhar também neles, vão colar, vão se divertir. Super, super, super divertido, ok? Então, vamos lá para a correção da nossa gramática. Página 65 de gramática. Sílabas tônicas, crianças, como nós já vimos essa semana sobre sílaba tônica, relembrando um pouquinho, sílabas tônicas são aquelas sílabas das palavras que são um pouco mais fortes. Nós demoramos um pouco na fala delas. Por exemplo, na palavra gramática, qual foi a sílaba que eu demorei mais? Gramática. No má. Então, o má, ela é uma sílaba tônica. E lembrando que as outras sílabas que não são tônicas são chamadas de átonas, porque elas têm um som mais fraco, nós podemos dizer assim. E também lembrando que nas palavras só podem possuir até uma sílaba tônica. Não existe palavra, pelo menos até o meu conhecimento, que tenha mais de uma sílaba tônica em cada palavra. Ok? A posição da sílaba tônica não é a mesma em todas as palavras. Observe a posição da sílaba tônica nas palavras a seguir. Então, lembrando também, quando nós vamos contar, saber onde se localiza a posição da sílaba tônica, nós temos que falar de trás para frente. Por exemplo, na palavra gramática, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui na palavra gramática, ó, sabemos que o má é a sílaba tônica, porque ela é mais forte. Agora, para eu saber a posição dela, ela seria a última, penúltima ou antepenúltima? Então, eu vou contar de trás para frente, ó. Se fosse o K, seria última. Se fosse o ti, seria penúltima. Como é o mar, é antepenúltima. Então, eu sempre conto de trás para frente, voltando, tá certo? Então, vamos lá. Então, ele te dá aqui a primeira palavra, ó, árvore. E o ar está em negrito, né? Está mais pretinho. E ela é a sílaba tônica, ela está na antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Na palavra papo, o pá é a sílaba tônica. Última, penúltima. E na palavra jacaré, é a última, a mais forte. Agora, lê em voz alta estas outras palavras. Marque com um X a posição da sílaba tônica em cada uma delas. Então, temos aqui 3 palavras, crianças: pássaro, olhando e está. Então, nós temos que descobrir qual é a sílaba tônica dessa palavra. Só que nós temos que marcar com o X, não temos aqui que fazer a separação silábica, a divisão silábica dessas palavras. Nós temos, ó, que saber, ó, na mente. Então, vamos lá. Falando a palavra pássaro. Na palavra pássaro, qual é a sílaba tônica? Isso, meus amores, o pá, muito bem. Ah, professora, é o pá porque tem um acento nessa palavra. Ok, você acertou também. É o pá porque demora mais. Tudo bem, você acertou também. Bônus para você. Só que agora, qual é a posição do pá? Última, penúltima ou antepenúltima? Pássaro. Olha só, pássaro. Última, penúltima, antepenúltima. Muito bem. Agora outra palavra. Olhando. E aí, crianças? E então, qual é a sílaba mais forte? Olhando. Yan. Fica atento, ouvidinho, tá? Presta atenção, se concentra na palavra. Olhando. O lhã. Qual é a posição do lhã? Isso, penúltima.
Está. Está. Isso, meus amores. Tá. Qual é a posição do tá? Isso. Última sílaba. E aqui, crianças, olha só. Nas palavras de duas ou mais sílabas, né, como está, olhando, pássaro, há sempre uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade, com mais força do que as outras, como nós já vimos, né? Pássaro, olhando, está. Ela é chamada de sílaba tônica, como nós já conversamos. A sílaba mais forte, tônica. E a sílaba mais fraca, ou as sílabas mais fracas? Isso, átonas. Professora, então o que é que a senhora quer dizer que na palavra na palavra paralelepípedo, somente uma é sílaba tônica? Isso sim. E aquelas outras sílabas, professora, aquele monte de sílaba que sobrou, não são tônicas? Não tem nenhuma tônica no paralelepípedo? Depois do pi, não tem. Toda palavra, criança, só possui uma sílaba tônica. As outras que sobram são chamadas de átonas, porque elas têm um som mais, que nós podemos dizer assim, popularmente falando, mais fraquinho, tá certo? Comparado à outra. Ok, meus amores? A nossa aula já acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam as atividades, meus amores, que vocês se esforcem bastante, ok? Que eu tenho certeza que vocês têm feito isso, tanto vocês como a família de vocês têm ajudado bastante. E caprichem nos textos publicitários, se divirtam, porque é muito legal fazer texto publicitário. Não precisa de tantas linhas, é um texto curto, palavras simples, use os verbos também, né? Os verbos no imperativo, pare, faça, coma, cheire, ok? E usem o que vocês quiserem para poder criar esses textos publicitários. Ok, meus amores? Um grande beijo, bom fim de semana, até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Tchauzinho.